Foi muito boa essa leitura, né? Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Gostei muito aí da explanação do meu tineném, né? Faço as palavras dele a minha, né? Porque foi muito boa a explanação dele. E realmente, né, Ezequiel, ele se depara ali com um cenário de uma catástrofe, né? Ossos, num vale cheio de ossos. E interessante que Deus fala para ele, né? Aqui no versículo... vou ler do 3. Vou ler do 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos. Diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí no versículo 7 ele fala assim: E eu profetizei conforme a ordem recebida. Então acho que aqui o segredo foi ele obedecer, né? Como meu tio disse, a ordem do Senhor. Porque o cenário não era dos melhores, era o pior cenário que ele podia ter visto ali. E quando ele faz a pergunta, né? Deus faz a pergunta para ele: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Aí ele fala assim: Senhor, tu sabes. Como se ele estivesse até duvidando, né? Porque realmente, se acontecesse com qualquer um de nós, talvez a gente também duvidasse. Aí ele fala assim: Senhor, tu sabes. Mas em meio à dúvida, né, ele obedece a Deus. Ele fala assim: E profetizei conforme a ordem recebida. No versículo 9 também ele vai falar a mesma coisa, né? Deus fala para ele: Profetiza, né, ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor, vento, venha dos quatro ventos, né? Ele começa a falar para Ezequiel profetizar. E no versículo 9 ele vai falar também: Profetizei conforme a ordem recebida. Então, mesmo que algumas situações que a gente esteja passando, né, há dúvidas, né, se realmente isso poderia acontecer, o segredo está em obedecer. Mesmo debaixo de uma dúvida, o segredo está em obedecer, porque esse texto fala que não há nada, não há nenhuma situação tão difícil que Deus não possa resolver, né? Então, a fé, ela é pura obediência, né? Muitas vezes a gente pode duvidar, né? A dúvida, ela vem mesmo, né? A gente pode ver que pessoas tiveram dúvidas, né? Como, deixa eu ver se eu lembro agora, acho que foi Abraão, né? Abraão, houve um momento que ele duvidou que Deus ia lhe dar um filho, Isaac. É tanto que ele tem um filho com a serva dele, com a escrava, que ele teve Ismael. Por um momento ali ele teve uma dúvida e aí ele agiu na própria força. Mas Deus tinha um Isaac para ele, né? Ou seja, ele duvidou no meio do caminho também. E ele era o pai da fé. Mesmo assim, ele teve uma dúvida. Então, João Batista também, de certa forma, duvidou, né? Porque enquanto ele estava batizando e Jesus vem até ele, Jesus passa por ele e ele fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E Jesus ainda nem tinha começado o seu ministério e ele reconheceu em Jesus o Salvador do mundo. Mas quando ele foi preso, João Batista estava preso e ele duvidou. Ele mandava perguntar: tu és aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro, né? Então, houve dúvida também. Então, dúvidas podem aparecer na nossa caminhada cristã, mas o que vai nos dar sucesso, ou êxito, ou vitória é a obediência. Aqui, como Ezequiel, ele podia ter duvidado, ele falou: Senhor, tu sabes, tu sabes. E aí Deus fala para ele: profetiza. Então, como ele profetizou, segundo a ordem recebida, aí Deus operou. Deus operou trazendo vida àqueles ossos, levantou ali um grande exército, né? E como meu tio disse, né, é incrível, né? Como que tantos ossos se encaixaram uns nos outros perfeitamente,
estavam todos ali misturados, né? Como ele diz, não há máquina humana que pudesse discernir quem pertencia a quem, né? Mas como ele fala aqui, ó soberano Senhor, né? Ou seja, aquele que sabe todas as coisas. Ele uniu ossos com ossos, cada um pertencente ao seu, né? Deus é um Deus de ordem, né? Deus é um Deus de milagre, mas também é um Deus de ordem. E é o que eu vejo aqui é a obediência de Ezequiel. Profetizei segundo a ordem que me foi passada. Aí está o segredo, profetizar. Embora a situação esteja complicada, dúvidas aparecem, mas deixa a dúvida de lado e profetiza segundo Deus está mandando. E não há nada, não há situação nenhuma que Deus não possa resolver. Amém?